Vou continuar aí nessa pegada da análise, mas agora conversando com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite, bem-vindo. A notícia sobre a anulação aí das condenações de Lula repercutiu em outros países. Estou muito curiosa para saber como é que está essa repercussão, Lorival. Boa noite. Bom, o Lula é bastante conhecido, né? Ficou conhecido no governo, depois a forma como a sucessora dele terminou, depois por ter sido preso. A Lava Jato foi uma notícia grande também no mundo e agora o presidente Bolsonaro também atrai muita atenção, inclusive por causa da Amazônia, os paralelos com Trump, etc. E essa notícia reúne todos esses personagens e colocaria, se não for revista a decisão, o Lula e o Bolsonaro cara a cara em 2022. Essa está sendo a principal abordagem da imprensa internacional. A gente vai mostrar algumas manchetes aí dos principais veículos que mais repercutem. Por exemplo, a agência Reuters, que é uma das maiores do mundo, deu a manchete: Lula, juiz do Brasil, anula condenações de Lula, abre a porta para ele concorrer em 2022. A Reuters explica que a decisão, que ainda será revista pela Corte Suprema, potencialmente implode a corrida presidencial de 2022 e diz que o dólar bateu em R$ 5,78, a cotação mais alta desde 30 de outubro. A Bloomberg, uma agência super importante para o mercado, ela deu o título Juiz da Corte Suprema anula condenações de Lula na Lava Jato, a car wash, como é conhecida em inglês, né? E diz que a decisão dá ao ex-presidente sua maior chance de um retorno há muito tempo buscado por ele, que Lula continua reverenciado por tirar milhões de brasileiros da pobreza, enquanto muitos na direita, diz a Bloomberg, dizem que ele é um símbolo de corrupção e má gestão econômica. O jornal The Guardian, que é um jornal considerado mais à esquerda, Brasil, condenações de Lula anuladas, deixando-o livre para desafiar Bolsonaro, da Guardian, que é um jornal inglês. Agora, um jornal francês, Le Monde, também considerado um pouco à esquerda, no Brasil, um juiz da Corte Suprema anula as condenações de Lula. O Le Monde diz que a decisão caiu como uma bomba no Brasil. E o El País, o espanhol El País, diz: um juiz do Supremo anula as condenações contra Lula da Silva e restabelece seu direito de se apresentar em uma eleição. E o interessante é que o El País havia publicado uma entrevista com o Lula no domingo agora, ontem, cujo título era uma frase do ex-presidente: a política é meu DNA, só quando morrer deixarei de fazê-la. Está aí uma entrevista com um timing muito bom, né, Mona Lisa? Sim, timing perfeito. A gente diz que é atirar sem ver e acertar ali bem no centro do alvo. Ô Lorival, o presidente argentino conversou com Lula hoje, depois da decisão também? Isso, você falava de reviravolta na política brasileira, mas essa pode ser mais uma reviravolta nas relações entre Brasil e Argentina, que estava havendo aí agora uma aproximação. A gente vai mostrar os tweets, primeiro o tweet na conta do ex-presidente Lula, diz: o presidente argentino, Alberto Fernandes, também ligou para o ex-presidente Lula há pouco, que aproveitou para agradecer a solidariedade sempre presente de Fernandes e do povo argentino. E aí um hashtag equipe Lula. E agora a gente vai mostrar o tweet do Alberto Fernandes, o presidente argentino, em que ele diz: celebro que Lula tenha sido reabilitado em todos os seus direitos políticos, foram anuladas as condenações contra ele, que foram ditadas com o único objetivo de persegui-lo e eliminá-lo da carreira política, fez-se justiça, hashtag Lula livre. Você se lembra que o Alberto Fernandes tinha feito antes manifestações a favor do Lula, ainda em julho de 2018, ele veio aqui, disse que a prisão do Lula era uma mácula no Estado de Direito, e que falava isso como professor de Direito da Universidade de Buenos Aires. Depois, no dia da eleição do Alberto Fernandes, em 27 de outubro de 2019, ele postou uma foto no Twitter fazendo um L com o polegar e o indicador pedindo a libertação do Lula. Mas agora o contexto mudou, Mona Lisa. No dia 22 de janeiro, o Bolsonaro enviou o secretário especial para assuntos estratégicos dele, o almirante Flávio Viana Rocha, para Buenos Aires, com uma mensagem para o Alberto Fernandes, dizendo o seguinte:
quero desatar os nós e estreitar os laços com você. E deu aquela camiseta lá do Palmeiras com o número 10. E eles têm uma reunião agora, dia 26 de março, na cúpula do Mercosul. Vamos ver se essa troca de gentilezas aí entre Lula e Fernandes pode atrapalhar essa aproximação, Mona Lisa.